Fala galera, tudo bem? Então, a nossa escola dominical está passando por essa repaginação. Em tempo de contingência a gente precisa fazer o novo e o diferente também. Então, nós vamos voltar com as nossas aulas no ciclo comum que nós estávamos assim que tudo isso passar. Mas por enquanto, nós vamos ter as nossas aulas aqui. Eu espero que vocês acompanhem e que não deixem de estudar. O mais importante é que a gente garanta esse estudo da Palavra de Deus de forma que a gente não venha perder em nada. A gente vai se adaptando e, enfim, o importante é que a gente permaneça junto, apesar de estar distante. Eu vou compartilhar com vocês agora, e essa é a primeira aula do nosso ciclo a respeito dos desafios para nós jovens na pós-modernidade. Bom, e o que seria essa pós-modernidade, então? Nós vamos usar como base o texto de Romanos 13, dos versículos de 11 a 14. Você pode acompanhar a leitura enquanto eu a faço. E você também, por favor, leia na sua casa esses versículos a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, que nós acreditamos e, inclusive, eu anseio muito que esse seja o fim do tempo, né? Que logo Jesus venha e tudo isso termine, que a gente vá morar. Eu penso que o meu lugar de origem é o céu mesmo e espero que eu vá para lá o quanto antes. Então, nós vamos ler, mas nós vamos pensar nesses dias, essa é a primeira aula, nós vamos pensar nesses dias a respeito do que é essa era pós-moderna. E aí, nesse sentido, nós vamos usar esse texto como base. Vamos lá, Romanos 13, versículos de 11 a 14, diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Bom, aqui Paulo aconselha aos romanos que nós despertemos do sono. E o que seria esse sono nosso? O que seria esse sono que ele está dizendo aqui, que nós talvez estejamos dormindo? Como é que nós podemos dormir desse sono? Certamente esse é um sono espiritual. Paulo não estava falando aqui de um sono tradicional, que nós dormimos e eu acabei de acordar. Ele estava falando aqui de um sono que é aquele sono profundo, mas do espírito. Espiritualmente, Paulo aconselha aos romanos que eles deixem de dormir, que eles parem de dormir, deixem de lado esse sono espiritual que eles estavam. Isso nada mais é do que um clique para a gente abrir os nossos olhos e dizer: acorde, esse tempo é tempo de estar alerta. Por quê? Porque é necessário que a gente entenda o tempo, e é isso que ele começa dizendo aqui, e a gente revista-se da nossa nova criatura, ou da nossa nova identidade em Cristo Jesus, e abandone e deixe de lado aquilo que é a nossa velha identidade. Então, eu queria que a gente pensasse no tempo que nós vivemos, e entendêssemos o tempo que nós vivemos. Bom, parece meio entediante, talvez até um pouco filosófico demais, a gente pensar nesse tempo de pós-modernidade. É um assunto tão filosófico, né? Mas isso tudo não tem muito a ver com a nossa conduta cristã. Nós podemos estar, então, talvez imunes a isso no nosso tempo? Bom, eu creio que não. Eu creio que todo o tempo ele traz o seu impacto na nossa cultura, na nossa conduta, e isso não é diferente. Nós vivemos em um tempo onde muitas ideologias surgem. Nós somos bombardeados nas escolas, nas faculdades, enfim, por muita ideologia que às vezes não é de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz a esse respeito. E então, nesse tempo de rápidas mudanças, nós vivemos de uma forma em que não tem como fazer ou satisfazer uma verdade absoluta.
E talvez esse seja o primeiro impacto que nós temos quando nós pensamos em verdades absolutas. Tudo hoje é relativo. Nós vivemos em um tempo onde tudo foi relativizado, e aí nós pensamos a respeito disso como se simplesmente fosse comum ou normal. Talvez esse tempo pós-moderno que nós vivemos, e como escolheram falar, esteja mais arraigado, esteja mais intrínseco na nossa mente, é algo talvez até comum demais para nós, que nós nem conseguimos desassociar. Mas quando ele diz que nós precisamos conhecer o tempo, nada mais é do que entendermos esse tempo que nós vivemos. Bom, esse nosso tempo é tempo de fazer história e mudar histórias. Eu creio muito nisso, creio muito que eu nasci para fazer história. Por algumas vezes eu já fui tido até como arrogante, mas enquanto eu li essa lição, eu achei até bastante interessante, porque vai de encontro àquilo que de verdade eu carrego no meu coração. Bom, e a gente nesse tempo deveria permitir que as verdades que são modernas não afetassem as verdades que são eternas. Por quê? Porque as verdades eternas diz respeito a algo que é atemporal. E talvez aí esteja o maior mal, e eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas talvez aí está o maior mal de nós pensarmos em verdades eternas. E o relativismo. Porque o que é eterno é atemporal, mas o que é relativo certamente está condicionado a tempo e espaço. Bom, e se nós pegamos alguma coisa que funciona no eterno e trazemos para o temporal, essa coisa não só dura por um tempo, mas para sempre, porque diz respeito a verdades eternas. E há um perigo muito grande em relativar verdades eternas, porque se elas são eternas, elas não podem estar condicionadas ao nosso tempo. Por isso que as verdades bíblicas não são verdades antiquadas ou antigas, ou qualquer coisa do tipo que as relative em tempo e espaço. Bom, Paulo diz que nós devemos, mesmo em todo o tempo, não nos conformar com este século. Romanos 12:2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Colossenses 1:23. Bom, então é verdade que nesse tempo onde todas as verdades são verdades e nenhuma verdade deixa de ser verdade, porque tudo pode, tudo é aceito, eu não posso desconsiderar a sua verdade, porque se eu colocar a minha verdade acima da sua, eu talvez não esteja sendo flexível o suficiente, politicamente correto, enfim. É verdade que para esse tempo nós devemos mais do que nunca renovar as nossas mentes no Espírito Santo e deixar então que a esperança do Evangelho esteja nos nossos corações, não nos afastando dela. E aí nós precisamos entender então quais são os impactos e mais a fundo entender quais são esses conceitos do pós-modernismo que tanto afeta a gente, que tanto tem feito a nossa mente, o nosso coração, talvez não se apegar tanto às verdades do Evangelho. Bom, talvez por muitos séculos, da vida, nós levamos a vida como humanidade na perspectiva bíblica, pelas lentes da Escritura. Nós vemos que grandes nações foram fundadas e alicerçadas em verdades bíblicas. É muito comum que a gente olhe para um passado e veja que durante algum tempo, até mesmo por forma da nossa colonização ou da forma como foi dada a construção das nações, que as verdades, as lentes das Escrituras estivessem completamente atreladas à cosmovisão daquele povo. Aquele povo assumiu e nós assumimos uma cosmovisão bíblica durante um tempo. Mas nos tempos modernos, em que a nossa cultura tem sido invadida por conceitos materialistas e existencialistas, nós vemos que as coisas mudam de maneira repentina. Assim. A gente vê que tudo isso muda completamente. Bom, e como que nós podemos então questionar tudo isso?
É verdade que algo da nossa geração é o direito, e talvez nós vemos até como um dever, de questionar e contestar quase tudo que nós temos. E mais do que isso, nós passamos a rejeitar muitos valores, ou quase todos os valores e conceitos tidos antes e aceitos como verdadeiros. Bom, não há mal nenhum para nós que nós tenhamos verdades questionáveis. Acontece que quando nós questionamos uma verdade, nós devemos entender a respeito do que se trata aquilo. E hoje nada mais é uma verdade absoluta. Se tem algo que nós temos dificuldade é de entender que há uma verdade absoluta e que a minha verdade talvez seja absoluta, mas tudo é relativo. Nós ouvimos isso o tempo todo e nós falamos isso faz parte do nosso discurso, o que é talvez um desfavor a nós que somos cristãos. O que é verdade para uns não precisa ser verdade para outros, e não necessariamente é verdade para ninguém, mas ninguém detém a verdade agora, cada um faz a sua própria verdade, e, bem, tudo isso é aceito. Mas vamos lá. É uma contradição na pós-modernidade nós pensarmos que não há verdades, que cada um faz como quer. Quando nós olhamos há 3.000 anos atrás, nós vemos que em Juízes 21, 25, narra-se o tempo como, naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Bom, talvez com a pós-modernidade que é tão avançada, nós retrocedemos então 3.000 anos em nossa história. E aí, como que você pode perceber que essas verdades afetam o nosso cristianismo? Você pode antever as consequências de tais ideias que nós temos para a próxima geração? Você pode exemplificar e ver como é que isso tem sido para a sua vida, para o seu dia a dia? Você consegue olhar para si, fazer uma reflexão e entender qual é o impacto disso na sua vida? Eu consigo olhar para mim e ver o que das minhas ideias, das minhas crenças estão completamente afetadas pela era pós-moderna? Será que nós conseguimos olhar qual é o impacto de ouvirmos tanta baboseira, às vezes em escola, universidade, e pensar o que isso impacta o nosso dia a dia? O que eu levo disso para dentro do Evangelho? Nós precisamos avaliar, sem dúvida nenhuma, e encarar de frente essa realidade. E mais do que isso, nós temos que pensar que, apesar de nós estarmos numa fase que parece que não vai acabar, e eu até queria que não acabasse, eu já estou caminhando para 25 anos e a gente acaba começando a pensar a respeito de casamento, próxima geração, e enfim. Como isso tudo vai afetar? Como isso vai afetar o ensino dos nossos filhos? Certamente, talvez muitos de vocês, assim como eu, foram privilegiados em ter o ensino cristão em casa, valores bíblicos no nosso berço. Mas se o nosso valor já está um pouco afetado, como será que vai ser os valores nossos transferidos aos nossos filhos? Bem, eu fico me perguntando porque eu vejo que muitas das coisas que nós recebemos como filhos, nós não vamos carregar como pais. Mas será mesmo que as verdades absolutas que nós recebemos, nós queremos carregar para as nossas casas? 3 João 4 diz que não tenho alegria maior que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Bom, será que nós temos carregado essas verdades como verdades eternas ou verdades talvez relativas? Num estudo como esse de escola dominical, talvez a gente até evite um assunto tão filosófico, e essa por ser uma aula de contexto, talvez a gente até não goste muito por ser muito histórico e tudo mais, mas acontece que não tem para onde a gente fugir a respeito da pós-modernidade. Nós vivemos nela. As ideias do pós-modernismo afetam sensivelmente o nosso dia a dia. Nós precisamos
entender melhor isso para poder começar a identificar esses impactos em nós. Por exemplo, o relativismo. Você já pensou o quanto que verdades absolutas são afetadas pelo relativismo que você carrega, que você é ensinado, que você é educado e quase doutrinado na escola ou na faculdade? Se nós cremos em um Deus que carrega verdades eternas e todas as suas verdades eternas são absolutas, nós começamos a relativizar, inclusive, o próprio sacrifício de Cristo. Nós começamos a relativizar em tudo, mas em doutrinas que afetam, por exemplo, a doutrina da salvação. Quando nós cremos que todas as religiões levam a Deus, por exemplo, e que tudo bem, cada um pode ter a sua religião e que Deus alcança a todos na medida da revelação que Ele mesmo deu a cada um, nós começamos a entender que tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, e principalmente o sacrifício de Cristo na cruz, não é nada que seja tão especial assim, porque, bom, as pessoas podem ter o que elas quiserem, a verdade depende de um ponto de vista de cada um. Essa ideia filosófica acabou virando moda, costume entre nós, e aí nós olhamos as ideias filosóficas modernas e elas estão mudando a nossa maneira de ver as coisas. A primeira delas, e talvez a maior, uma mudança intelectual. E a filosofia pós-modernista defende o pluralismo, porque todas as opiniões de um assunto devem ser aceitas e acatadas como verdadeiras. Ei, peraí, nós não temos que acatar nada que seja verdadeiro. Não é porque você tem uma opinião diferente da minha que a minha é afetada em verdade. Não é porque tem verdades diferentes das verdades eternas de Deus que todas as verdades devem ser acatadas, aceitas. Longe disso, nós devemos entender quais são essas verdades, entender tudo isso que nós temos feito e passar a participar dessas verdades que são eternas e sendo resposta para as verdades que estão sendo colocadas por aí. Antes de tudo, nós devemos nos revestir da esperança que nos foi dada lá na cruz. Não nos afastar dela, mas viver conforme as verdades que foram nos ditas. Bom, se tudo hoje é plural e todas as verdades devem ser aceitas, nós podemos ter uma interpretação diferente a respeito dos mesmos textos e todos estão certos. E aí talvez seja a raiz de tanta coisa bizarra que nós vemos e ouvimos a respeito do Evangelho. Porque até mesmo dentro das nossas igrejas, dentro do meio evangélico cristão, nós vemos pessoas fazendo interpretações a respeito do que elas querem de forma desregrada e paciência, tudo isso tem que ser aceito. Bom, imagina o caos que isso não é causado quando nós pegamos verdades eternas e tentamos aplicar esse conceito modernista ou pós-modernista. Sobre uma mudança intelectual em nós, é muito claro no nosso cenário de escolas e faculdades. Eu fiquei pensando nos impactos que isso teria e como nós teríamos impactos na nossa questão filosófica e intelectual. Recentemente, eu passei por um tempo de bastante reflexão num painel que nós fomos. E aí eu comecei a perceber como que algumas coisas em nós foram sendo relativizadas a partir daquilo que nós começamos a crer, que nós absorvemos nas escolas, nas faculdades. A exemplo da própria religião, que é ensinada como um conceito cultural. Recentemente, em um PG nosso, nós tivemos uma conversa muito esclarecedora a respeito disso. Porque nós somos ensinados que a religião é uma construção cultural. E se a religião é uma construção cultural, então ela está limitada a um tempo e espaço, porque uma cultura só é construída em um tempo específico, em um espaço específico, e ela sofre transformações. O próprio conceito de religião, a ideia, a verdade de religião que nós somos ensinados, é que religião é um esforço humano de chegar até Deus, e isso ele carrega em si toda a cultura que ele está arraigado, toda a cultura que ele está contaminado, que está impregnado nele, e leva para uma verdade que talvez tenha que ser eterna.
A própria palavra religião é um esforço humano de alcançar a Deus, de religar aquilo que é eterno. E nós somos ensinados dia após dia que a religião é um conceito aí cultural e não uma verdade absoluta. E se uma religião é cultural, então quer dizer que quando eu mudo a cultura, aquela religião não passa mais a ter valor, ela perde o seu efeito. E se nós temos esses impactos nas nossas escolas, como que nós aprendemos, por exemplo, o que nós vemos de Adão e Eva? Há um erro muito comum, e eu sempre corrijo quem está perto de mim, quer dizer, paciência, isso é instintivo, animal. Mas, peraí, você é animal? Porque eu não sou. De verdade, eu não sou um animal. E quando a gente pensa que nós somos animal, nós simplesmente tiramos nós do sexto dia de criação e passamos para o quinto dia. E aí nós deixamos de ser uma criatura do sexto dia e passamos a ser uma criatura dos últimos 5 dias. Você é mesmo um animal? Eu não sou um animal. Eu sou homem. Essa é uma espécie minha, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. E quando nós aceitamos que nós somos um animal, simplesmente nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas isso parece estar tão arraigado na gente que é tão comum a gente falar que é um animal. Fala sério, quantas vezes você já não ouviu que tipo assim, mas o homem é um animal e tudo mais, até de gente cristã. Vamos falar de nós. Eu por muitas vezes falei, mas isso é instintivo, animal. Não é animal, pode ser instintivo da natureza humana, mas nós não temos uma natureza animal. E de maneira sutil, isso parece um exemplo bobo, mas de maneira sutil essas verdades vêm trazendo mudanças na forma como nós cremos, como nós passamos a fazer as coisas. Bom, e falando sobre religião, há uma mudança sem dúvida religiosa, porque muitos irmãos, influenciados por essas ideias, aceitam que outras religiões não cristãs podem estar corretas, elas podem estar certas, elas podem ter razão, nós não somos donos da verdade. Nós não podemos afirmar, apesar de crer, que Jesus Cristo é o Salvador, mas talvez Ele não é o único Salvador. A única forma de salvação talvez não seja Jesus. Essas ideias nasceram num movimento chamado ecumênico. Esse movimento ecumênico, traz que todas as crenças sincreticamente podem funcionar, apesar de elas entrarem em contradição. É o movimento de juntar todo mundo que diz alguma coisa a respeito de uma deidade ou uma divindade e colocar porque todos querem um bem maior. Bom, essa também é uma verdade, A gente achar aquilo que é comum e colocar aquilo como um ponto principal entre nós. Deus nunca quis algo que fosse comum. Deus nunca quis o bem do homem. Bom, eu vou te explicar por que Deus nunca quis o bem do homem. Deus não tem compromisso com o seu bem. Ele não tem compromisso com o seu conforto. Porque se fosse assim, Ele teria o feito com o seu filho. E o que Ele fez com o seu filho? Bom, e agora João diz que nós fomos achados filhos de Deus. Se Deus não poupou o seu filho unigênito, quer dizer que Ele vai te dar uma boa casa? Quer dizer que a religião e o sacrifício do filho dele foi só para te dar uma forma de, uma teologia, uma ideologia, pior do que isso, uma ideologia para se agarrar? Deus não poupou o seu próprio filho e pouparia a nós, ou faria isso conosco? Deus preferia a nós do que a Jesus, nos dando um bom carro, uma boa vida, dando um coração alegre e contente nele. Deus não tem compromisso com o nosso conforto. E essas verdades vão arraigando em nós, e nós pensamos que nós, os espíritas, os kardecistas, os não kardecistas, os umbandistas, todos nós, os católicos, queremos a promoção do bem maior do homem. Bom, verdades sejam ditas, nós não queremos a promoção do homem. Como nós dizemos, o existencialismo, ou o humanismo, que também tem sua raiz no pós-modernismo, tenta, de certa forma, tirar essas verdades eternas e colocar no centro o homem.
isso tudo muda a forma como nós vemos Jesus. A Bíblia é bem clara no que diz respeito a isso. Em 2 Coríntios 6,14, a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver das trevas com a luz? Por causa disso tudo, nós relativizamos a nossa religião. Isso é tão profundamente ligado na gente que nós começamos a olhar Jesus como alguém que veio para melhorar a nossa vida e passamos a encarar o Evangelho como uma verdade adicional a nós. Bom, você pode ser isso, pode ser aquilo e, bom, você pode ser cristão também. Você também pode ser evangélico. Eu acho engraçado como que as pessoas veem a religião como uma parte da vida. O cristianismo não é uma parte da nossa vida, o cristianismo é toda a nossa vida. E nós enxergamos os impactos do pós-modernismo quando nós definimos um lugar específico para o cristianismo. Jesus não morreu para nos ter por uma parte, mas por completo. Ele não levou lá na cruz metade dos nossos pecados, mas 100%. Ele não nos quis um pouco. Ele não quis assumir o lugar da religião na nossa vida. Ele nos tomou por completo. O cristianismo não é uma religião, ele é uma forma de vida, é uma forma de levar a vida. E aí nós começamos a olhar para isso como se, tudo bem, apesar de tudo eu sou cristão. Ou em meio a tudo isso que eu tenho, de acreditar nisso ou naquilo, eu sou cristão. Nós transformamos nosso cristianismo como um ismo qualquer. Você pode ter todos os outros ismos, desde que você tenha o cristianismo. Dentro das nossas igrejas nós aceitamos quase todos os ismos. Nós aceitamos até o cristianismo. Mas pense bem, que tudo isso não está gerando uma mudança teológica em nós. Se nós não estamos passando a enxergar o Deus de forma diferente. Quais outras verdades nós temos visto afetar? Quais ideias modernas nós temos visto distorcer as verdades que são bíblicas? Nós devemos pensar nisso, porque nós temos uma mudança ética moral no que diz respeito a tudo isso que nós estamos vivendo. A ética é a nossa prática, e nós só temos essa mudança ética quando a nossa teologia está mudada. E aí nós temos a teologia prática vivida de forma ética. Talvez a nossa ética já não tenha mais nada de cristã. Os valores em que nós julgamos as nossas ações talvez não carreguem nada de cristão. É preocupante como nós criamos aversões a padrões morais pré-estabelecidos pela sociedade e até mesmo aversão às leis morais gravadas em nosso coração pelo próprio Deus. Bom, nós questionamos todas as coisas e paciência, não há problema nenhum em questionar, mas nós também talvez não questionamos essas ideias que são colocadas para nós. Por que é que nós jovens que estamos no tempo de fazer história continuamos a deglutir, comer, mastigar, muitas vezes só engolir, nem sequer mastiga as verdades que são nos dadas como pós-modernas? Por que é que ao ser bombardeado você começa a questionar a verdade que está em si, não a verdade que está chegando? Parece uma artimanha de Satanás, a forma como de maneira sutil as coisas vão chegando para nós e nós simplesmente aderimos a tudo isso sem questionar aquilo que está chegando, mas nós questionamos aquilo que já está posto. Será que nós não sofremos uma crise de identidade em pegar aquilo que está de fora e ter mais valor que aquilo que está de dentro? Bom, mas se eu não respeito o outro, eu estou sendo egoísta. Se eu não avalio o outro, eu estou sendo egoísta. Existe egoísmo em verdade eterna? Certamente não. Se nós carregamos verdades eternas do cristianismo,
nós devemos balizar o quanto de verdade há disso na gente. Porque se há egoísmo, certamente não é uma verdade eterna. E aí nós vemos então que as ideologias passaram a se tornar comum. Bom, o aborto agora passou a ser uma escolha e não um assassinato. Nós vemos que o adultério agora é uma aventura, é qualquer coisa menos um desvio de caráter cristão. E nós vemos outras ideologias tantas entrando no nosso meio e subjugando as verdades eternas que o próprio Deus colocou no nosso coração. Que exemplo de ética cristã você tem dado? E mais do que isso, você consegue identificar quais mudanças éticas morais você adicionou ao seu dia a dia? Nós precisamos olhar para a palavra. Em Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai de nós que temos muitas vezes invertido todas essas coisas. E aí então nós começamos a pensar como é que nós estamos fazendo tudo isso. E temos que pensar, e por fim, para a gente terminar, como é que nós vamos derrotar esse pós-modernismo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, ou tomem cuidado, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, deixe cair a vossa própria firmeza. 2 Pedro 3:17 nos abre os olhos para as verdades que nós temos deixado de lado. E diz: vocês sejam cautelosos em não deixar sua própria firmeza cair por terra, abandonando a sua própria firmeza. Como as ideias modernistas podem ser enfrentadas? A primeira delas é recuperando as verdades que há em nós, a qualquer custo. Há uma verdade eterna que não está definida em tempo e espaço. O pensamento pós-modernista nos faz nos enganar e pensar que nós seremos libertos quando nós deixamos de pensar como antigamente. E na verdade não há nada de antigo, é eterno. E a segunda coisa é o valor que nós perdemos e devemos recuperar em ter coragem para andar na verdade. Nós por vezes deixamos de andar na verdade, mas agora nós precisamos recuperar a coragem de andar e crer em verdades que são eternas. E por último, nós precisamos recuperar as nossas bases de fé. Como eu disse, se você questiona a verdade que está dentro de você e acata a que vem de fora, no que diz respeito às nossas verdades eternas que nós carregamos, você precisa começar agora, apesar de ouvir todas as verdades que o pós-modernismo trouxe, relativizando tudo isso que você carrega, e começar a questionar tudo que você fez. Você precisa começar a questionar as bases da sua fé, porque se você acha que é inválido, então, talvez você não carregue verdades eternas. Se as suas verdades podem ser substituídas por verdades temporais, que estão mais atuais agora, são como as pessoas pensam, talvez você não carregue verdades eternas. A verdade sobre as verdades é que o cristianismo, nós recebemos de Cristo não verdades que são para esse tempo, nós recebemos de Cristo verdades que são para a eternidade. E aquilo que é eterno não pode estar condicionado àquilo que é temporal. Qualquer coisa, em qualquer tempo que nós aplicarmos, vai ser verdade. A nossa religião não é um esforço humano de conectar a Deus, mas foi um esforço divino de conectar ao homem. E por isso é atemporal. Porque Deus em todo o tempo quer nós como filhos. Nós não devemos olhar a religião em si como uma verdade cultural apenas.
Se a religião for uma construção cultural, então quando nossa cultura for mudada, nós deixamos e abandonamos o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Tenha coragem de enfrentar e ter verdades que são eternas dentro de você. Avalie a sua base de fé. Talvez a sua base de fé, as nossas bases da nossa fé, não são firmadas em verdades eternas, mas temporais. E nós terminamos com 1 Coríntios 3,11, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, a qual é Cristo Jesus. Nós não vivemos uma religião baseada em verdades humanas, nós vivemos um cristianismo baseado em verdades que são do próprio Cristo por nós. Não foi ninguém que colocou-se no nosso lugar, foi o próprio Cristo, e é Ele que nós seguimos. Nós não seguimos doutrinas escritas por homens, mas nós seguimos e temos doutrinas reveladas a partir do que o próprio homem, que é digno de tudo isso que nós vivemos, fez, deixou e falou para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar sobre as coisas que Cristo nos ensinou e que o próprio Espírito nos ensine sobre todas as coisas que ainda nos faltam, para que nós tenhamos, apesar de conviver em um tempo onde todas as ideologias são válidas, nós tenhamos verdades que sejam eternas e que nos façam transpassar todo esse tempo que nós temos vivido. Deus abençoe sua vida, é um prazer poder compartilhar da palavra com vocês e que nós jovens possamos deixar de viver a história e passar a fazer história, como aqueles que não aceitam algo que seja temporal, mas que vivem verdades que são eternas. Deus abençoe.